Estou aqui no Festival de Turismo das Cataratas com a Isabel Pruner. A Isabel Pruner é bisneta do senhor Engel, o primeiro hoteleiro aqui de Foz do Iguaçu. E nesse stand é um projeto que mostra um pouco de turismo de experiência na cidade de Foz do Iguaçu. Por exemplo, para valorizar tudo aquilo que Santos Dumont fez pelas Cataratas do Iguaçu e da cidade. E ela, também com outras pessoas, estão difundindo esse trabalho de turismo de experiência. Isabel, a senhora poderia, por favor, contar um pouco da história do seu bisavô e também como foi essa chegada de Santos Dumont em 1916? Pois não. Eu sou Isabel Cristina Pruner, bisneta de Frederico Engel, o primeiro hoteleiro de Foz do Iguaçu. Em 1916, ele tinha um Hotel Brasil, na Avenida Brasil, e uma filial nas Cataratas. E ele ia até o lado argentino para poder buscar turistas. E numa dessas visitas ele encontrou com Santos Dumont. Voltou até a cidade, falou com o prefeito na época, que era o Jorge Schimmelfeng, que havia uma celebridade do outro lado que seria interessante trazê-lo para cá. Como na época não tinha grande coisa a oferecer, né? Aqui a cidade estava começando, eles assim, a única coisa é que podemos convidar ele como um hóspede oficial, né? Então foi feita uma comitiva, meu bisavô foi até lá convidá-lo e ele aceitou prontamente. E ficou hospedado até meio-dia, foi feita uma churrascada para ele. Depois do meio-dia, ele seguiu com meu bisavô e seu filho a cavalo até as Pedras. Ficou lá por 2 dias, visitando. Inclusive, tem uma passagem em que, numa dessas enxurradas, uma tora ficou presa em cima do Floriano. E ele, como ama as alturas e desafios, ele caminhou até a ponta da tora e ficou lá de braços cruzados, olhando o precipício. Meu bisavô ficou atônito, né? Porque imagina uma celebridade na sua responsabilidade, né? Passou aquele aperto, digamos, e quando ele retorna, ele diz: o senhor cometeu uma imprudência, né? Poderia ter acontecido algo pior. E é onde ele fala a célebre frase que está registrada lá. Bateu no ombro dele e disse: Frederica nas perpuki, as alturas não te midam. E então, depois disso, ele foi feito um baile para ele. Ele ficou encostado ao lado do piano, apreciando. E às 4 horas da manhã, ele resolveu ir à praça das autoridades para pedir a desapropriação dessas terras, porque não poderia pertencer a um particular. E lembrando que, como a Isabel está dizendo, onde hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, onde temos as cataratas, era uma propriedade privada. Isso graças à iniciativa de Santos Dumont, não é? Que hoje é esse patrimônio da humanidade. Ele partiu em uma cavalgada seguindo a linha telegráfica e até Guarapuava. De Guarapuava, ele seguia um trecho de carro e depois de trem até Curitiba para poder falar com as autoridades, né? Como ele já tinha prestígio, ele conseguiu, pelo prestígio dele, ele conseguiu que as terras fossem desapropriadas, né? Então ele foi o criador do Parque Nacional do Iguaçu. Realmente ele era um visionário, não é? Visionário. E o seu bisavô tem uma grande participação nisso, além de ser um empreendedor. Com certeza. Ele foi convidado pelo prefeito em 1915, porque ele já tinha hotel, e do lado argentino ele foi convidado a vir para o lado de cá para abrir hotel aqui. E ele veio, visitou, gostou do lugar, também com a visão que ele achou que iria explodir, e realmente, né, explodiu, virou essa potência que é hoje, né, que é a indústria sem chaminé. Exatamente. Então, se não fosse ele, quem sabe o parque até poderia sair anos mais tarde, né? Mas pelo fato dele ter ido lá, ter visto Santos Dumont, ter trazido para cá,
foi o pontapé que faltava para isso tudo virar o que é hoje. Que excelente história. Muito obrigado por esse resgate da história, contar do seu avô e seu bisavô, por também nos contar essa história de Santos Dumont, que realmente hoje nós nos beneficiamos desses desbravadores, do belo trabalho que fizeram. E vamos manter então essa história, participar, prestigiar e compartilhar com outros. Muito obrigado, Isabel. Eu que agradeço a oportunidade.